Muitas pessoas ainda pensam que criar um mangá é apenas ter uma boa ideia e já começar a desenhar logo em seguida, o que não é bem assim. A maior parte do processo tem a ver com o planejamento da história, principalmente se for uma história mais complexa. Já que você pode começar a desenhar e ficar sem saber como continuar a história no meio, o que aconteceu comigo várias vezes, a primeira coisa que você precisa é de uma boa ideia. Especialmente uma ideia de algo que você tem vontade e quer escrever. Uma ideia pode vir de muitos lugares, das suas experiências de vida, de sonhos, hobbies ou até outras histórias que você gosta. Outra maneira de ter ideias é perguntar o que se isso acontecesse nesse tipo de lugar, ou apenas ter um pensamento aleatório que pode virar algo maior, como o criador de One Piece, que teve a ideia do protagonista por causa que ele pensou que ter um braço elástico poderia ser conveniente para pegar as coisas que estão do outro lado da sala sem precisar se levantar. Assim que separe um tempo para anotar suas ideias. Escreva tudo o que passar por sua cabeça, mesmo que não pareça algo muito bom na hora. Chamamos isso de tempestade de ideias. O objetivo aqui é deixar a criatividade fluir e escolher as melhores ideias depois. Tudo o que você precisa agora é de uma ideia simples que te anime a fazer uma história com ela. E depois de ter tudo isso pronto, você pode começar a escrever a logline dessa ideia. Uma logline é um pequeno resumo da sua história, como uma sinopse, incluindo o protagonista, o conflito central e a trama, para você ter uma ideia do que se trata a história e não se perder no meio do caminho, o que pode acontecer caso você não planeje sua história antes de desenhar. A sinopse de meu webtoon é de um garoto que é assombrado por vozes em sua mente e que o mandam machucar pessoas, e depois de uma briga com um de seus colegas, que é assassinado no dia seguinte, ele vira alvo de diversos rumores que o apontam como culpado. Esse é um resumo rápido sobre a trama, mas sem ter muitos detalhes, apenas para saber os pontos principais e organizar separadamente cada um deles para a história. Essa é uma boa forma de vir com mais ideias e se aprofundar mais no tema. E para organizar tudo isso, eu estou usando esse site chamado Milanote. Inclusive, está patrocinando esse vídeo. Primeiro patrocínio, yay! Milanote é uma ferramenta para projetos criativos que uso para organizar e planejar toda a minha webtoon, desde os perfis dos personagens até o storyboard. Eu normalmente sou indecisa quando tenho duas ideias de diálogos ou cenas diferentes para o mesmo capítulo. Assim, fazer essa organização me ajuda a decidir qual cena fica melhor. Eu também tenho esse quadro que uso para jogar ideias soltas, e costumo usar o aplicativo do celular do Milanote para anotar as ideias que aparecem do nada e organizar elas no meu computador outra hora. O mais legal é que eu consigo mover essas anotações se eu quiser que elas aconteçam antes ou depois de uma cena. Já que é normal você mudar de ideias no meio do caminho, assim que não precisa ficar presa a uma única ideia para uma determinada cena. Eu costumo mudar de ideia muitas vezes na hora de desenhar, então esse site me ajuda a visualizar melhor meus pensamentos, permitindo você a construir quadros e personalizar tudo como quiser em um local só, com listas de tarefas, setas, imagens, vídeos e até desenhar. Olha como esse início ficou bonitinho! E quando estou pesquisando por referências e imagens de inspiração, eu posso rapidamente salvar as imagens com a extensão do Milanote e jogar elas em um mood board, que é um quadro que te ajuda a ter uma representação visual de sua ideia e não se perder do tema. Eu gosto de colocar referências de imagens reais, com a mesma vibe de algumas cenas, e de painéis de outros mangás que combinam com as coisas que eu quero fazer. E caso você não tenha ideia de como organizar seus quadros, você pode escolher um dos diversos templates para ter uma estrutura pronta e só precisar editar para colocar suas coisas. Como nesse template de perfil de personagem, que eu usei e coloquei todas as informações deles, com personalidade, gostos e diálogos. Você pode até colocar links se tiver um vídeo ou música que te inspire e tenha a mesma vibe do personagem. Inclusive, se você estiver trabalhando junto com outro escritor ou artista, você pode compartilhar seu quadro com eles e fazer um trabalho colaborativo em tempo real, permitindo que eles editem, deixem comentários e marquem as listas de tarefas que foram finalizadas. Você pode usar o Milanote gratuitamente sem tempo limite pelo link da descrição. Eu recomendo muito testar para organizar suas ideias e projetos criativos. Muito obrigada, Milanote, por patrocinar esse vídeo. Ao organizar suas ideias e criar um mood board, você já vai ter mais facilidade para construir sua história. E o conselho para quando for escrever a história é de que algumas vezes menos é mais. Se você for pensar demais em saber cada detalhe pequeno da sua história e transmitir isso tudo para o leitor de uma vez só, você pode acabar apressando demais sua história e jogando muito mais informação do que o necessário para quem irá começar a ler, o que pode cansar o leitor. Assim que é importante encontrar um equilíbrio do que você quer mostrar e o que quer deixar escondido e manter um mistério para cenas futuras. Para te ajudar nisso, você pode escolher uma estrutura da sua história para planejar os pontos principais que acontecem do começo até o fim. Mas lembre que você não precisa necessariamente saber 100% do que acontece na sua história nesse começo. Apenas os detalhes importantes. Mais ideias virão quando você estiver desenhando os capítulos. E depois de ter toda essa base da ideia pronta, podemos seguir para o roteiro. Eu gosto de criar um rascunho da história para essa parte, escrevendo em um caderno ou digitalmente, jogando as descrições das ideias que tive e depois apenas
editando e melhorando a cena até eu achar que está bom. A escrita é uma habilidade que desenvolve com o tempo, assim como desenhar. Então não se sinta mal se suas primeiras versões não saírem como você queria ou pensar que outras pessoas não vão gostar. Lembre que o importante é se divertir e escrever temas que você goste e dar vida à história e seus personagens. E finalmente, depois de tudo isso, você vai conseguir desenhar o storyboard. Essa é a parte onde você vai traduzir a escrita para os desenhos, planejando os painéis por meio de rascunhos rápidos. É como guia para você planejar e visualizar como ficará toda a composição da página e ações dos personagens. Não vá direto para o desenho completo e detalhado, já que muitas vezes você vai precisar descartar alguns dos painéis para fazer novos melhores, o que seria difícil fazer isso se você já começasse com um desenho todo complexo e detalhado. Fique atento ao espaço dos balões de fala e que eles sigam um fluxo confortável para a leitura. Você pode analisar mangás ou webtoons que gosta para ter uma base de como os autores fazem as páginas. Existem algumas regras que te ajudam a criar os painéis. Por exemplo, sempre quando você for começar uma nova cena, faça um painel de cenário que mostre a localização do personagem para o leitor saber onde eles estão. E o tamanho do painel também pode ser usado para contar a história. Quanto maior for, mais dá um sentimento que aquilo é algo impactante. Em webtoons, quando os painéis estão distantes um do outro, pode dar um sentimento de tempo passando e do ritmo daquele capítulo, sendo interessante para dar suspense, drama ou calmaria dependendo da cena. Lembre de seguir a regra de 180 graus, que é uma regra para a sequência de quadros. Imagine uma linha entre dois personagens e você é o cameraman. Você só pode mover a câmera por um lado dessa linha em 180 graus. Se você mudar brutalmente a câmera de lado, os leitores podem ficar confusos nas sequências dos painéis, como em uma corrida onde os personagens estão correndo para o lado esquerdo, mas no próximo painel aparece o mesmo personagem correndo para o lado direito. Você estaria quebrando essa regra e deixando a leitura mais confusa. E tenha cuidado para que seus painéis não fiquem apenas mostrando os rostos dos personagens, o que pode acontecer principalmente quando não estamos acostumados a desenhar personagens de corpo inteiro ou fazendo ação. Eu também tenho dificuldade nessa parte e preciso melhorar nisso. Assim que sempre tente desenhar em diferentes ângulos. Fazer isso realmente te tira da zona de conforto, mas faz você evoluir e aprender ainda mais enquanto faz sua história. Então não tenha medo de tentar fazer cenários ou posições difíceis. Talvez os primeiros desenhos não saiam muito bons, mas você vai conseguir evoluir e fazer desenhos ainda melhores.